Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui nesta ocasião, para juntos nós estarmos meditando nas Escrituras Sagradas. Para mim é um privilégio e uma bênção muito especial estar aqui neste dia para estar expondo as Escrituras para umas pessoas tão maravilhosas quanto vocês que estão aqui presentes, quanto aqueles que vão nos ouvir através do YouTube também. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente e que vocês possam ter um rico aprendizado da Palavra de Deus debaixo da unção do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um privilégio muito grande neste dia expor um texto tão maravilhoso quanto esse que nós vamos estar expondo no dia de hoje, aqui no livro das Revelações, um livro que nos traz aí bênçãos e juízos também que Deus vai estar trazendo neste tempo final. Eu peço que Deus abençoe grandemente a todos aqui presentes e que Deus também abençoe aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Para mim é um privilégio e uma grande bênção aí, uma satisfação imensa falar com vocês também, vocês que me acompanham aí do outro lado das telas aí, através do YouTube. Eu peço que Deus lhes abençoe grandemente, eu agradeço pela audiência de cada um de vocês e peço que Deus lhes abençoe, que vocês nos ajudem aí a compartilhar essa mensagem e que esta palavra possa chegar ao maior número de pessoas. Compartilhe aí com um amigo aí através do WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, por suas redes sociais, para que assim estes sermões que aqui publico possam chegar a mais e mais pessoas e que, assim como abençoou a vocês, possa abençoar a vida de outros também. Então que Deus lhes abençoe grandemente. Deixe aí o seu like ou o seu dislike, você tem toda a sua liberdade. Verifique aí o sininho das notificações, veja se está tudo corretamente. Se não estiver, refaça aí a sua inscrição e clique novamente no sininho aí, veja se está tudo certo, para que assim, quando nós publicarmos um novo conteúdo, você possa ficar por dentro de um novo sermão ou um corte de vídeo aí que nós publicarmos aqui em nossa plataforma. Então que Deus abençoe a todos aqui presentes e também aqueles que vão nos ouvir através do YouTube. Então, sem mais delongas, quem estiver com a sua Bíblia, abra comigo aí no livro das Revelações, no livro do Apocalipse, no capítulo 6, de versículo 9 até o 11. E hoje nós vamos tratar aí dessa visão que o apóstolo João teve a respeito das almas abaixo do altar celeste. Então acompanhe comigo a leitura da Palavra de Deus no livro das Revelações, no capítulo 6, de versículo 9 até o 11. E nos diz da seguinte maneira: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Amém? Até aqui a leitura da Palavra de Deus. Então nós temos aqui esse capítulo 6 do livro das Revelações, de versículo 9 até o 11. Então, como vocês ouviram aí, é a abertura do quinto selo, e quando se abre o quinto selo, João ele vê aí almas debaixo do altar. Então vamos aqui nos aprofundar um pouco nesses versos, para que vocês entendam quem são essas almas debaixo do altar e pelo que eles estão clamando. À primeira vista, você pode ler esse texto e ter uma ideia meio que superficial e entender que essas almas estão clamando por vingança, mas à medida que nós vamos
estar expondo esse texto aqui, vocês vão entender que não é por vingança que eles estão aí clamando, mas sim por justiça, para que a justiça divina seja executada. Então, ao se abrir o quinto selo, João ele vê algo um tanto complexo, pois, como dito aí, ele vê debaixo do altar almas que estavam clamando por justiça, uma clara referência ao sacerdócio levítico, onde o sacerdote, após imolar o sacrifício, ele colocava o sangue debaixo do altar de bronze. Então, essas almas debaixo do altar aí, elas tomam um ar sacrificial, e desta forma, o sangue deles aí foram o selo do testemunho que eles deram no tempo em que eles viveram. Então, como dito, eles clamavam por justiça, isto para que a justiça de Deus fosse de fato aplicada. Essas almas foram mortas por causa do testemunho que elas haviam dado aí em seu tempo, a respeito de sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo e de sua fé no Evangelho. E desta forma, fica claro que eles são os crentes da igreja primitiva e também da igreja moderna. E agora vocês vão entender o porquê que eu estou falando que fazem parte da igreja primitiva e também da igreja moderna. Na igreja primitiva foram ali os apóstolos, os discípulos de Cristo, os primeiros que formaram a igreja primitiva, os pais da igreja, como Policarpo, que foram martirizados aí nesse início da igreja cristã. E logo eu falo da igreja moderna, porque nos períodos aí dos séculos 19 e 20, muitos cristãos foram perseguidos, e principalmente no século 20, onde regimes totalitários, regimes comunistas, nazistas e fascistas mataram milhões de cristãos. Nós falamos muito sobre o holocausto dos judeus aí, mas nós nos esquecemos que houve um holocausto cristão também, onde muitos cristãos foram mortos aí por regimes comunistas, como o regime ali que foi aplicado naquela região da Rússia, no período em que estava instaurada a União Soviética, onde mulheres, crianças, idosos, adultos, pessoas de todas as idades foram ali perseguidos e mortos, martirizados por um regime demoníaco que estava ali instaurado por meio de Joseph Stalin, o homem que se julgava o homem de aço. E muitas pessoas foram ali banidas para a Sibéria, onde o frio era abaixo de zero, e muitas pessoas morreram ali, martirizados por conta da perseguição. Então são as almas dos crentes aí, tanto da igreja primitiva quanto da igreja moderna, porque muitos foram perseguidos. E algo esse texto tem a nos dizer, que assim como houve mártires no passado, haverá mártires no presente e também no futuro. Então, são as pessoas que se tornaram mártires por professarem sua fé, lembrando que a palavra mártir, em português, ela tem sua origem aí na palavra grega mártires ou martíros, que quer dizer aí literalmente testemunha, ou seja, testemunha tanto no sentido legal ali dos tribunais, quanto não legal fora dos tribunais. É o ato aí de comunicar algo. E o algo que essas pessoas estavam comunicando era a sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles estavam comunicando as boas novas, a palavra de Deus, o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pela simples razão de serem cristãos, de se identificarem com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles foram perseguidos e foram mortos. E agora, nesse episódio aí que João vê essas almas debaixo do altar, ele vê tanto pessoas do seu tempo quanto pessoas que ainda iriam nascer, que estavam ali debaixo do altar e clamavam por justiça, clamavam para que a justiça divina fosse executada. Então, sendo assim, esse texto ele afirma que assim como houve mártires no passado, como eu disse aí anteriormente, haverá mártires no presente e também no futuro. E se nós olharmos o contexto atual,
Muitos cristãos são perseguidos ali em regimes totalitários, como o regime da Nicarágua, que está aí manifestado neste tempo com Daniel Ortega, e também regimes totalitários como o regime ali da Coreia do Norte, debaixo da mão pesada ali de Kim Jong-un. Então, desta forma, do mesmo jeito que tiveram ali mártires no período ali pré-cristão, quando a igreja estava sendo formada, houve mártires ali nesse período aí do século XX, onde esses regimes totalitários estavam implantados. Também há mártires no presente e vão haver mártires no futuro. E desta forma, uma coisa que eu quero que vocês entendam: se os crentes do passado foram perseguidos, não pense que eu e vocês vamos escapar da perseguição, porque todas as vezes que nós abrimos a nossa boca e falamos do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso acarreta perseguição, isso acarreta o ódio do mundo, porque o mundo não quer nada com o Evangelho. Muitas pessoas aí, assim como a apresentadora Xuxa Meneghel, estavam dizendo que é tempo de reescrever a Bíblia, porque a Bíblia diz, no sentido de que eles interpretam, a Bíblia traz um discurso de ódio. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês: a Bíblia não está discursando ódio, a Bíblia está discursando a palavra de Deus, a bendita, a perfeita vontade de Deus. E a perfeita vontade de Deus é que os homens se santifiquem, é que os homens se separem do pecado e voltem à harmonia com o Criador. E desta forma, é necessário que você negue a sua natureza pecaminosa. Então, não pense que você vai escapar da perseguição, porque se os nossos irmãos do passado foram perseguidos, eu e vocês também vamos ser perseguidos. Abra comigo em Apocalipse 20 e vocês vão ver algo claro aqui. Aqui no capítulo 6 nós encontramos aí os mártires do passado. E aqui no capítulo 20, no versículo 4 de Apocalipse, nós vamos encontrar os mártires do futuro e do presente também. Vejam bem o que está dito aqui, ó. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Ó. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, ou seja, na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. E desta forma vocês podem notar aqui que essas pessoas aí, que são perseguidas, que são mortas aí, martirizadas na grande tribulação, pelo que vocês entenderam aí no texto, elas entram aí no período do milênio, de 1000 anos, sim ou não? Entram, porque aqui está dito que eles selaram o testemunho dele por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que eles haviam dado do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Selaram o seu testemunho com sangue. Veja o que diz o Dr. Hernandes Dias Lopes a respeito dessa seção do Livro das Revelações. Preste bem atenção, ó. Enquanto os falsos crentes vão apostatar, ou seja, vão negar a fé, vão se divorciar de Cristo, ele diz assim, ó, amando o presente século, adorando o anticristo diante da sedução do mundo, os fiéis selarão com seu sangue o seu testemunho e preferirão a morte do que a apostasia. E é isso que nós encontramos aqui neste texto. Crentes fiéis que preferem morrer do que negar o seu Senhor. E como eu dizia para vocês, nós encontramos aí na igreja primitiva crentes que morreram, que preferiram a morte do que negar a ressurreição do Salvador, do que negar o testemunho de que Jesus Cristo havia ressuscitado e que de fato ele era o Messias. Neste tempo vão ter pessoas que vão preferir morrer do que negar o Salvador. E a pergunta que fica pairando no ar, será que esta geração Nutella, como dizem aí as más línguas, será que essa geração do algodão doce será capaz de suportar uma perseguição como essa? Uma geração que não me toque, não me rele, você não pode falar nada a respeito do pecado, você não pode corrigir, tudo eles querem normalizar.
Será que uma geração como essa, que não aceita a correção, não aceita exortação, será capaz de suportar uma dura e fria perseguição que está para ser instaurada no mundo? Então João, através desses versos aí, dos versos 9 ao 11, ele demonstra que os eleitos eles têm sede por justiça. Eles não têm sede por vingança, porque eles estão clamando por aquilo que é deles por direito. Por isso aí que eles dizem: até quando, Santo e Senhor, tu não julgas nem vingas o nosso sangue que foi derramado aqui na terra, daqueles que habitam a terra? E quando ele fala daqueles que habitam a terra, vocês não devem entender que são todos os seres humanos, mas são todos aqueles que afrontaram os cristãos, aqueles que afrontaram o nome do Senhor. E se você analisar o contexto do Novo Testamento, todas as vezes que perseguiram o cristão, eles estavam perseguindo o próprio Jesus. Vocês veem o relato lá de Atos 9, quando Saulo de Tarso ainda estava aspirando perseguição para cima dos crentes, quando ele se encontra com o Senhor Jesus no caminho para Damasco, Jesus ele pega e fala: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo diz a ele: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Talvez Saulo poderia se perguntar: eu não estou perseguindo Jesus, eu não estou perseguindo Yeshua, eu estou perseguindo os seguidores dele. Mas quando perseguem os seguidores de Yeshua ou de Jesus, você está perseguindo o próprio Jesus, porque ele toma as dores e a causa do seu povo. Então, eles não clamam aí por vingança, eles estão clamando por justiça, para que a justiça divina seja executada. Outra questão aqui apontada pelo apóstolo João, nesse texto, é que todas as vezes que os crentes abrem a sua boca e se propõem a testificar das obras do Senhor e Salvador Jesus Cristo, isso sempre acarreta perseguição. Mas Jesus ele diz que quando nós somos perseguidos aí por causa dele, nós somos os mais bem-aventurados. Abra comigo aí em Mateus, no capítulo 5, versículos 10 ao 12. Mateus, capítulo 5, versículo 10 ao 12. O Senhor Jesus ele vai dizer que nós somos os mais bem-aventurados quando nós somos perseguidos, quando nós somos injuriados por causa do nome dele, porque o nosso galardão já está reservado, o nosso galardão já está guardado. Vejam bem o que diz aqui no Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5, de versículo 10 até o 12. Diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então a primeira coisa que Jesus ele aponta aqui: você é bem-aventurado quando você é perseguido por causa da justiça, por causa da verdade. Bem-aventurado és tu quando você é perseguido, quando confronta o pecado. Você é bem-aventurado quando você é perseguido por defender a verdade. A verdade ela segue sendo verdade ainda que ninguém mais creia nela. A verdade continua sendo a verdade independente do mundo estar dizendo que a verdade está se tornando mentira e que a mentira está se tornando verdade. Você é bem-aventurado se você se manter crendo no Senhor e Salvador Jesus Cristo, independente da perseguição. E ele segue aqui, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Hoje nós estamos vendo aí um tipo de política se instaurando, a política do particularmente correto, e estão levantando bandeira dizendo que os cristãos aí são homofóbicos, são pessoas odiosas, que odeiam as pessoas, que querem ver só o mal das pessoas. Mas quando nós confrontamos o pecado, nós estamos confrontando por amor, não é por ódio de ninguém. Quando nós dizemos que o pecado leva as pessoas para o inferno, nós não estamos aí com ódio, nós não estamos julgando, nós estamos dizendo que é necessário que a pessoa se arrependa, porque se ela não se arrepender, o fim dela vai ser o julgamento divino, e o julgamento divino vai ser com mão pesada, e ele não vai deixar impune nenhum tipo de pecado. Então nós não estamos pregando ódio, nós estamos pregando arrependimento. O próprio Jesus, quando ele veio a esta terra,
quando ele pregou a sua primeira mensagem, eu dizia em outro texto aí que eu estava expondo o seguinte, que ele dizia a seguinte frase: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E João Batista, na mesma linha de raciocínio, quando começa seu ministério, a primeira pregação dele teve como tema aí o arrependimento, porque o reino dos céus estava chegando. Então é necessário que o ser humano entenda, quando os cristãos confrontam o pecado, nós não estamos com ódio de vocês, nós estamos apontando o erro de vocês e dizendo para que vocês se arrependam, para que vocês se tornem para Deus, porque se vocês não se arrependerem, a porta que é larga, o caminho que é espaçoso, que conduz ao inferno e à morte está aberto aí, está para vocês entrar, se vocês não quiserem se arrepender. Mas se vocês se arrependerem, o caminho estreito, o caminho apertado, como dizia um velho amigo, que é apertado, cheio de carrapicho, cheio de espinhos, esse caminho vai te conduzir à vida eterna, ele vai te conduzir aí a Cristo e a verdadeira vida, vai te conduzir à verdade, mas é um caminho de autonegação, onde você nega os seus piores instintos humanos, onde você nega a sua natureza caída. Você não pode aceitar o que o pecado diz para você fazer, mas você deve aceitar o que a palavra de Deus diz para você fazer. E no verso 12 ele diz o seguinte, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. E aqui Jesus ele está profetizando e está dizendo, vocês devem estar alegres, porque se os santos do passado foram perseguidos antes de vocês, vocês vão ser perseguidos também. E como dizia um velho cântico, que dizia o seguinte, eu vou passando pela prova dando glórias a Deus, então dê glórias a Deus pela perseguição, clame a Deus no período em que você estiver sendo perseguido e odiado pelos homens, sabendo que grande é o seu galardão, sabendo que grande é o que está reservado para você, é vida eterna, é paz com Cristo, é harmonia com o Criador, mas é necessário arrependimento. Mas vamos seguindo aí, no capítulo 10 e versículo 22, Jesus ele é um pouquinho mais claro a respeito disso daqui, e ele fala que os crentes seriam odiados por causa do nome dele. Prestem bem atenção aqui, Mateus capítulo 10 e versículo 22, sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. E quando ele fala de perseverança aqui, meus irmãos, é aquele que se manter firme com a sua consciência e não negar a fé, não se divorciar de Cristo e se manter firme, resiliente até que ele venha. Aquele que se manter firme até o fim, esse será salvo. E em Lucas 21, do versículo 17 ao 19, tem algo mais aqui que o Senhor Jesus ele fala nesse mesmo sermão aqui, esse sermão que ele prega e fala a respeito aí da perseguição que os discípulos ali de seu tempo passariam, mas que tem uma aplicação para o futuro também. Aqui em Lucas 21, versículo 17 ao 19, Jesus ele diz assim, de todos sereis odiados por causa do meu nome. E quando ele fala que os crentes seriam odiados por causa do nome dele, é por causa da pregação do Evangelho, por causa da pregação das boas novas, por causa da confrontação contra o pecado, e isso acarretaria perseguição, porque todas as vezes que o nome de Cristo fosse mencionado, haveria reprova contra o pecado. E ele diz no verso 18, contudo não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então é no fato de você se permanecer firme que você ganhará a salvação e a vida eterna. Portanto, meus irmãos, esse texto ele exige de nós resiliência para suportarmos os infortúnios desta vida, deste mundo caído e contaminado pelo pecado, infortúnios que vão vir sobre nós, que podem e vão vir sobre nós pelo simples fato de nós nos posicionarmos contra o pecado e a sujeira deste mundo caído e rendido ao pecado. Então saiba que a sua posição de confronto contra o pecado, contra as coisas erradas,
vai fazer com que o mundo te odeie, porque eles vão dizer que você é fundamentalista, que você é um retrógrado, que você está parado no tempo e que você não está aceitando o avanço aí da sociedade. Mas todo o avanço que gera degradação não é avanço, meus irmãos, é retrocesso, é voltando para trás. Então saiba que testemunhar a respeito do Senhor e Salvador Jesus Cristo trouxe muita perseguição ali para os crentes primitivos e trouxe morte para eles, morte para nossos irmãos do passado, alguns como os apóstolos ali, Pedro e André, que eram dois irmãos ali, tanto na fé quanto consanguíneos, eles foram mortos ali pela morte de cruz, uma das mortes mais horrendas ali que o Império Romano aplicava. Então, eles sofreram essa morte aí, e outros tiveram ali o Coliseu Romano, onde eram mortos ali pelas lanças e pelas espadas dos malditos gladiadores romanos. Outros eram ali despedaçados pelas feras selvagens. Ainda mulheres grávidas com bebês no colo eram jogados ali dentro do Coliseu Romano e eram despedaçados e destroçados pelas feras selvagens. E muitos no século XX aí, em campos de concentração, câmaras de gás e fornos crematórios. Eu poderia falar ali de Policarpo e John Hus, ali que foram mortos em uma fogueira, foram queimados vivos. Então, desta forma, saiba que ainda hoje pregar o Evangelho acarreta perseguição, acarreta hostilidade dos homens pecadores, porque eles não aceitam a exposição clara e concreta do Evangelho, porque eles acham que o Evangelho é apenas o Evangelho da purpurina, o Evangelho ali do doce amor, quando nós devemos entender que Deus ele é doce amor, mas ele é amarga justiça também. É necessário entendermos que um pai que ama seu filho, ele corrige o seu filho. Mesmo que seu filho esteja ali num ato degradável, ele vai pedir que seu filho se arrependa e, se for necessário, ele vai trazer a correção, ele vai trazer ali a surra, as varadas. Então, ainda hoje pregar o Evangelho atrai perseguição, pois a mensagem de Cristo confronta o mundo e o coração corrompido dos homens aí e os chama ao arrependimento. Ele não aceita o pecado. E como eu dizia em outras exposições, Cristo não te aceita como você é. Ele te aceita como você está, mas ele pede que você mude de vida, que você mude de atitudes. Ele não aceita você como um pecador. Ele quer que você deixe de ser um pecador e se torne um justo, se torne um redimido pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se ele te aceitasse como um pecador, se ele te aceitasse como você é, sujo, rendido no pecado, não faria sentido Deus ter matado o seu único filho em uma rude cruz. Não faria nenhum sentido ele ter matado Jesus Cristo na cruz. Mas se ele não te aceita como um pecador, então faz sentido a morte de Cristo na cruz. Porque a morte de Cristo foi para nos purificar, nos expiar de nossos pecados. Então, ele nos recebe como estamos, mortos em nossos pecados, mas ele exige de nós que nós mudemos de vida. E eu posso trazer esse chamamento aí de mudança de vida, tanto para crentes quanto para incrédulos. É necessário você se autoavaliar e perceber se suas atitudes condizem com o que você diz que é. É necessário você se aprofundar na palavra e ver se o seu testemunho está condizendo com as Escrituras. Você pode estar todos os domingos na igreja ouvindo todos os sermões, mas se sua conduta aqui nesta terra não reflete o caráter de Cristo, você não é um cristão. Você é apenas um religioso que diz que é cristão, mas ainda não conheceu o verdadeiro Cristo. Porque o verdadeiro Cristo ele é santo. E importa que aqueles que procuram servir a Cristo também sejam santos como ele, separados do pecado. Então ele exige de nós mudança de vida e de atitudes. E quando nós, como cristãos, mudamos radicalmente a nossa atitude, mudamos o nosso pensamento, mudamos a nossa vida, porque nós entendemos que o pecado é errado e nós
entendemos que o pecado nos leva para o inferno e que ele nos separa de Deus, isso faz com que nós andemos à margem aí da sociedade, à margem dos padrões mundanos. E isso aí é o que vai acarretar a perseguição, tanto para mim quanto para vocês. Porque a nossa presença neste mundo aqui não cabe dentro deste mundo, porque nós não nos conformamos com os padrões pecaminosos. Jesus ele disse aí em João 16:33 que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Era como se ele estivesse dizendo: se eu venci o mundo ali na cruz do Calvário, se eu venci o pecado, eu estou dando condições para vocês vencerem o pecado também. Basta confiarem em Cristo que vocês vão vencer o pecado. Quem nos diz o que nós devemos fazer é a palavra de Deus através do ensino bíblico, através da unção do Espírito Santo. Nós não agimos de acordo às leis humanas, às leis corruptas dos homens. Nós não somos particularmente corretos, nós somos aí corretos de acordo à palavra de Deus, não de acordo aos padrões do mundo. Então, a nossa mudança se choca com as trevas que estão manifestadas aqui neste mundo e demonstra que Cristo ele não aceita o pecado, ele não aceita os padrões espúrios e torpes deste mundo, mas ele aceita um povo santo, um povo separado do pecado, um povo que tem mortificado a carne. Entenda, meu irmão, meu amigo que me ouve nestes momentos, se você quer ser um cristão porque acha que você vai ter regalias, porque você vai ter todos os seus sonhos realizados, eu sinto acabar com o seu sonho, jogar um balde de água fria na sua cabeça e dizer: se torne qualquer outra coisa menos cristão, porque se você se tornar cristão, você não vai ter seus sonhos realizados. O que você vai ter é muita perseguição, muito ódio e hostilidade aí quando você andar pelo mundo. É isso que vai acontecer com você. Eu não sou um pregador da prosperidade, eu não sou um coach e não sou tampouco um pregador do amor. Eu estou dizendo o que diz as Escrituras. Se você quer de fato ser cristão, saiba que você vai ser odiado pelo mundo. E uma coisa você deve entender: se o nosso Senhor foi odiado pelo mundo ao ponto de ser crucificado e morto ali de uma forma deplorável, saiba que é capaz de você também ser morto e ser odiado aqui neste mundo. Você não vai escapar do ódio e da perseguição, porque falar de Cristo em um mundo tão hostil como o nosso é ser sentenciado à morte, é colocar a sua cabeça a prêmio, não é ter seus sonhos realizados, mas é se tornar o pior pesadelo deste mundo aí, porque nós confrontamos o pecado e nós dizemos que tudo que eles estão querendo implantar no mundo é errado. Tudo de leis que esses homens iníquos e sujos estão querendo implantar neste mundo é sujeira, e degradação moral, coisas que vêm da mente do diabo e não da mente divina, porque a liderança mundial hoje age guiada pelo espírito do diabo e não pelo espírito de Cristo. E quando falam de políticas inclusivistas, eles são uns malditos hipócritas, porque eles colocam ali uma política inclusivista que ali cabe só um grupo e os demais grupos ali, como os deficientes físicos, não são encaixados também. Eles só querem ali que um determinado grupo seja aceito na sociedade e desta forma trazem facilidades para eles. Uma coisa eu quero dizer para vocês: a verdadeira política inclusivista é a política do Senhor Jesus Cristo, que não era um político, mas que amava a todos, independente dos seus pecados, e dizia para todos: arrependei-vos de seus pecados, vai em paz e não peques mais. E quando ele falava vai em paz e não peques mais, ele está dizendo: mude de vida, procure me servir da forma que eu estou ensinando a você, não ande de acordo à sua cabeça e tampouco de acordo ao ensinamento desses homens iníquos que estão aí no mundo. Então, desta forma, nós não nos conformamos com este mundo. Então, nós procuramos aí renovar a nossa mente com a palavra de Deus e nos propomos a mudar de vida. Nós não nos conformamos com a sujeira e com a escuridão deste mundo, mas nós nos regozijamos com a verdade plena, que é uma pessoa, que é Jesus Cristo, que não é um entendimento, uma cosmovisão, ou seja, uma visão de mundo, mas é o que diz as Escrituras.
O irmão Simon Kistemaker, ao comentar a respeito desse tópico aí da perseguição, ele vai dizer o seguinte, quanto mais severa se torna a perseguição contra os cristãos, mais urgentemente os santos clamam a Deus para julgar os habitantes da terra e vingar o sangue do seu povo. E se lembrem que eu dizia no início que essa vingança de Deus aí é a aplicação de sua justiça, e deste modo não é vingança, não é o desejo mesquinho dos homens, mas é o desejo divino. Então aqui nesse texto, os santos abaixo do altar, eles clamaram por justiça e foi-lhes dito que eles repousassem por um tempo, que nós não sabemos a quantidade exata de tempo que é para eles repousarem aí, com vestes de alegria, que são essas vestes brancas que foram dadas aí para eles, vestes aí que demonstravam que eles estavam redimidos do seu pecado e que agora eles estavam em um estado de alegria plena e de libertação do pecado, que eles estavam próximo do Criador ali, debaixo do altar. Então foram-lhes dadas vestes de alegria e que eles repousassem por um tempo, como dito aí, que nós não sabemos a quantidade exata, e que esperassem que aqueles que têm que ser perseguidos e mortos, assim como eles foram, selassem o seu testemunho também. Então, foi dito que eles esperassem por um tempo, pois assim como eles foram perseguidos e assim selaram o seu testemunho, era necessário que as gerações futuras também passassem pelo martírio e pela perseguição, e também fossem perseguidas e talvez mortas também, para que o número se completasse e que Deus aplicasse a sua ira. Enquanto esse número de mártires aí não se completar, meus irmãos, saiba que Deus não vai aplicar a sua justiça, porque tem muitos aí que tem que selar o seu testemunho com sangue. E da mesma forma que Deus selou alguns para ser transformados sem ver morte, pelo que nós vemos aqui nesse texto, há um outro grupo aí que foi selado para morrer aí na grande tribulação e selar o seu testemunho através do martírio. E uma coisa que eu quero dizer para vocês, que através da morte desses santos, que talvez um de nós que está aqui neste momento ouvindo esta pregação, ou outros que vão chegar a ouvir, podem ser um dos perseguidos e mortos, saiba que através do testemunho deles o Evangelho vai ser exaltado e o nome de Cristo vai ser glorificado por mais sangue derramado. Mas saibam, parece triste isso daí, mas os desígnios de Deus, só Ele consegue compreender o porquê que Ele quer que mais um grupo de pessoas sejam mortas. Talvez seja pelo testemunho, talvez seja para que seu nome seja mais uma vez engrandecido, assim como foi engrandecido no passado. Mas outra resposta que eu posso dar para vocês seria injusto os crentes primitivos, esses crentes da igreja moderna ali do século XX que foram mortos, morrerem por causa do testemunho do Senhor e Salvador Jesus Cristo e chegar na última geração e não acontecer nada. Seria totalmente injusto. Mas como Deus ele é justo, assim como morreram pessoas no passado, morrem pessoas no presente por causa da pregação do Evangelho, vão morrer pessoas no futuro. Talvez seja duro falar sobre isso, mas eu tenho que falar porque é a realidade, é o que a Escritura nos ensina, e se eu não falasse a respeito disso, eu seria um covarde, e eu não sou um covarde. O Senhor Jesus Cristo, através do seu testemunho, Ele me deu a ousadia e a intrepidez de estar entregando o seu ensinamento. E se eu não fizesse conforme Ele pede que eu ensine, eu seria um covarde e eu estaria negando a cruz. E aqueles que negam a cruz, quando chegar no último dia, eles serão negados diante de Deus. Com isso, eu já posso concluir aqui com algumas lições que nós aprendemos aqui nesse texto glorioso. A primeira lição, de muitas que nós já tivemos aqui no decorrer da exposição desse texto, que eu quero trazer é a seguinte: esse texto ele nos revela que o Deus bíblico, o Deus que é apresentado pelas Escrituras, ele é um Deus impopular. E por que ele é um Deus impopular? Pois nos mostra que a vingança pertence a Ele e não a nós,
E mais uma vez o Criador está nos dizendo que o mal não vai prevalecer e que ele vai aplicar no momento oportuno a sua justiça, porque ele tem um cronograma e de acordo com esse cronograma ele age. Então o mal não vai prevalecer, mas que por mais que os dominadores deste mundo achem que eles estão no controle, por mais que eles se julguem deuses aqui nesta terra, que criam leis e retiram leis, o Senhor Jesus, através dessa escritura, ele está dizendo que quem está no controle de tudo sou eu. E até na atitude deles ali de criar essas leis injustas, o Senhor está no controle. E o Senhor está dizendo que o juízo virá sobre os ímpios, os rebeldes que não se arrependem do seu pecado. Vocês querem escritura para ver se a vingança pertence a Deus? Veja o que diz aqui em Deuteronômio 32, versículo 35. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. E veja o que o profeta Moisés nos diz aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 32 e versículo 35. Aqui o profeta Moisés ele vai apontar que a vingança pertence somente a Deus e que nós, como cristãos, a partir desse testemunho, ao ver que a vingança pertence a Deus, que a aplicação da justiça pertence a Ele, nós, como cristãos, jamais devemos fazer justiça com as próprias mãos, mas entregar este mundo corrompido nas mãos daquele que é apto para julgar vivos e mortos. Então aqui no capítulo 32 e versículo 35 de Deuteronômio, diz assim, ó: a mim pertence a vingança, a retribuição. A seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Mas se nós avançarmos um pouco no versículo 41 até o 43 desse mesmo capítulo 32, vai dizer o seguinte, ó, prestem bem atenção, ó: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos e tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Então o profeta Moisés aqui, ele estava dizendo ao povo de Israel que por mais que eles foram perseguidos ali, muitos ali pelo Império Egípcio foram mortos ali no período de 430 anos de escravidão, ele está dizendo que o Senhor faria justiça para o seu povo e de fato fez, porque eles chegaram à terra prometida. E da mesma forma que o Senhor fez justiça no passado, Ele vai fazer em tempo presente. E se nós lermos aqui em Hebreus, no capítulo 10, versículo 30 e 31, o autor da carta aos Hebreus ele vai dizer que é horrenda coisa cair nas mãos de um Deus vivo para a justiça, para o juízo. Prestem bem atenção aqui na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 30 até o 31. Vejam bem, ó. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Então, meus amados amigos e irmãos, queira cair nas mãos de Deus para arrependimento, para a justiça divina, para a remissão de pecados, não queira cair para o juízo divino, porque o dia de vingança do nosso Senhor vai ser terrível. E esse é o tema da nossa próxima exposição, que nós vamos estar abordando na semana que vem. Eu vou estar falando aqui com vocês a respeito do dia de vingança do nosso Deus. E saibam que, à medida que formos expondo o texto, vocês vão entender que será um dia terrível. Então, como eu disse aí, esse Deus é um Deus impopular, pois ele não aceita a corrupção do homem e por amor ele exige mudança de vida e arrependimento, pois é um Deus santo, um Deus que é separado do pecado. E como eu disse anteriormente,
aqueles que se dizem cristãos, aqueles que se tornam cristãos e levam o nome de cristão, devem ser separados do pecado também. É necessário que seu povo também seja santo. Então saiba, meus irmãos e amigos, o caminho cristão não é um caminho libertino. E como eu dizia anteriormente, você não pode viver da forma que você sente, da forma que você acha que deve viver. Isto é, você não deve viver de acordo com o que você sente no seu coração, mas você deve viver de acordo com o que diz as Escrituras. Porque só assim rios de água viva vão correr do seu interior. Abra comigo aí em João 7, versículo 37 até o 39. João capítulo 7 e versículo 37 até o 39. E Jesus, ao discursar, ele fala que a única maneira de você ter rios de água viva correndo do seu interior é crendo nele, obedecendo sua palavra de acordo diz as Escrituras. Veja o que ele diz aqui, ó. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então a única maneira de você ter rios de água viva, de ter um manancial aí, transbordando em você de conhecimento, de sabedoria divina, é crendo em Cristo, como diz as Escrituras. Não é como você pensa, não é como você acha, não é como você se sente, mas é de acordo, diz as Escrituras. A porta é estreita, o caminho, ele é apertado, meus irmãos. Mas eu digo para vocês, ainda que apertado, ainda que estreito, ainda dá para passar. A única coisa que nós, como cristãos, devemos fazer é nos entregarmos à unção do Espírito Santo e pedir para Jesus que Ele tome posse de nossas vidas, para que Ele tome posse do nosso interior e da nossa mente, e que nós possamos aí, meus irmãos, viver de acordo com a palavra de Deus, não nos conformando aí com os padrões pecaminosos desse mundo. Então se entregue ao Espírito Santo para que Ele te guie, porque quando nós pecamos, meus irmãos, nós ofendemos a Deus. E se nós não nos arrependermos de nosso pecado, se não houver arrependimento em nosso coração, o que restará será o juízo terrível divino. E desta forma é necessário arrependimento, porque o juízo será sem misericórdia para aqueles que não tiveram misericórdia. E o irmão John MacArthur, ao falar a respeito da vingança divina, ele vai dizer o seguinte aqui, ó: a vingança de Deus não é para ser comparado como a vingança humana, mesquinho e amargo desejo de vingança. A santidade de Deus, a justiça e a santidade exige que Ele tome vingança contra os pecadores impenitentes. A vingança pertence somente a Deus, porque todo pecado é contra Deus e, finalmente, uma ofensa contra Ele. Lá no Salmo 51, meus irmãos, o salmista Davi, ele diz que o pecado dele foi contra Deus. Ele diz assim: o meu pecado foi contra ti e contra ti somente. Vejam aqui no Salmo 51, versículo 4, para que vocês vejam que quando nós pecamos, que quando nós nos conformamos aí com este mundo e não renovamos a nossa mente com a palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 12, nós estamos ofendendo a Deus, nós estamos cometendo um crime contra Deus, contra a Corte Suprema. E desta forma, se nós não nos arrependermos, a condenação virá, porque a justiça de Deus, ela funciona. De modo que, se nós compararmos a justiça de Deus com a justiça humana não funciona. E desta forma, a justiça humana falhou e continua falhando. E à medida que o tempo passa, criminosos estão sendo soltos, e a justiça divina está vendo tudo isso, e chegará o momento que a justiça divina vai ser aplicada e todas as ofensas dos homens terão que ser expurgadas. Agora veja o que diz o salmista Davi aqui, ó, no Salmo 51,
E versículo 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E depois ele fala no verso 5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Então o que ele está dizendo aqui? De acordo à unção do Espírito Santo, o Senhor ele nos faz entender o que é certo e o que é errado. Porque se nós nos deixarmos levar pelo espírito pecaminoso que se encontra nos homens, certamente nós vamos aí escolher sempre o caminho errado. Porque o que nos leva para o caminho da cruz, o que nos leva para o arrependimento, é o Espírito Santo através da graça. Se nós não nos arrependermos de nossos pecados, certamente o que resta para nós é o juízo do lago de fogo, que arde com fogo e enxofre por toda a eternidade. Então, pelo que vemos aqui, o pedido dos santos aí não é um pedido de vingança, mas é um pedido por justiça divina. E quando o Senhor ele vem e aplica a sua vingança, o seu dia terrível aí de vingança, ele não está de fato aplicando vingança, mas ele está executando a justiça divina. E aqueles que são perversos, aqueles que são maus, aqueles que têm uma vida torpe, aqueles que não querem de fato se arrepender, entenda, se você quer viver como você se sente, meu amigo e meu irmão que me ouve nestes momentos, saiba que o que está reservado para você é o inferno. Você não vai viver com Cristo porque você não mortificou a sua carne. Cristo veio aqui e teve que morrer pelo nosso pecado, e você acha que você não deve negar o seu pecado? Saiba, se você ama o pecado, você está amando aquilo que foi o motivo da morte do nosso Salvador. Como nós poderemos nos comportar de forma pecaminosa sabendo que foi o pecado que matou o nosso melhor amigo, meus irmãos? É necessário nós entendermos que o pecado deve ser uma coisa que deve estar fora de questão para nós. Porque quando eu olho para aquela cruz, meus irmãos, eu vejo o quão sujo e o quão pecador eu sou. E o quão maldito eu era, porque se eu não fosse um maldito pecador, o meu Senhor não teria morrido naquela cruz. Entenda, quando eu falo de pecado, eu estou me colocando no meio dos pecadores, porque eu também sou pecador, tanto quanto qualquer outro. E desta forma eu entendo que quando eu olho para a cruz, eu vejo que a cruz só aconteceu porque de fato eu sou pecador, porque de fato Adão pecou. E era necessário um parente redentor, era necessário que alguém expurgasse os nossos pecados. E o único que era apto para isso é Jesus. Não havia outro. Então, quando eu olho para o pecado, eu reprovo o pecado, eu tenho nojo do pecado, porque eu sei que foi o pecado que levou o meu Senhor, o meu melhor amigo, para a cruz. E se de fato eu entendo que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador, e que eu o amo com todas as minhas forças, eu não vou andar com um tipo de gente que vive em pecado, com pessoas que amam o pecado e que vivem falando de pecado porque eu sei que o pecado matou o meu Senhor na cruz. E eu não quero viver em pecado porque o pecado é algo que nos leva para o inferno. E o segundo ensinamento que eu quero trazer para vocês aqui, o Senhor ele toma a causa dos justos. O dia da sua vingança vai chegar. E Ele vai dar a cada um segundo as suas obras. Então saiba, aqueles que me ouvem nesses momentos, você ainda assim, depois de ouvir tudo isso que eu falei aqui, você ainda quer viver em pecado? Então saiba que o Senhor ele vai te dar o pagamento de acordo às suas obras. Se você viver como um pecador, a única coisa que Ele vai poder te dar é o inferno e o lago de fogo. Agora, se você quer viver com Cristo por toda a eternidade, é necessário que você se arrependa. Agora abre comigo aí em Isaías, no capítulo 34, e versículo 1 ao 3. Isaías, capítulo 34, versículo 1 até o 3. Veja o que diz o profeta Isaías aqui a respeito do julgamento divino. Prestem atenção nisto que está dito aqui. Vejam bem aqui. Isaías 34, versículo 1 até o 4. Chegai-vos nações para ouvir,
E vós, povos, escutai, ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora, dos seus cadáveres subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. E no versículo 8 ele diz assim, porque será o dia de vingança do Senhor, ano de retribuição pela causa de Sião. Então saiba, se você quer receber as bênçãos de Deus, se você quer viver eternamente ao lado do Criador, em harmonia com Ele, é necessário que você comece a negar a sua natureza hoje e passar a viver com Cristo, andar com Ele e entender que Ele é o seu melhor amigo, Ele é o seu irmão mais velho, e dessa forma, entenda que nele você pode se apoiar, é somente nele que você consegue a salvação. Fora dele não há caminho de salvação, fora dele não há verdade, não há vida, não há nada de bom. E você pode olhar para esta sociedade de hoje que em tudo quer tirar o Cristo de cena. Saiba, se nós tirarmos o Cristo de cena, o que vai sobrar é só degradação moral. Então, ele não deixa pecados impunes, ainda que pareça que está sendo demorado, pareça que o pecado e o mal está avançando e aparentemente nada aconteça. Saiba que no seu tempo ele vai trazer o juízo. Como eu disse, ele tem um cronograma e ele age de acordo a esse cronograma. Abre em Lucas no capítulo 18, versículo 7 até o 8. E quando ele traz a parábola aí do juiz iníquo, ele falou do juiz ali que não queria fazer justiça e por fim ele fez. No final, a aplicação dessa história, Jesus ele diz que ao seu tempo, no tempo certo, Deus vai trazer justiça para o seu povo. E não fique, meus irmãos, demasiadamente triste ou demasiadamente aí com medo porque o pecado está avançando e que aparentemente a justiça divina não aconteça. Saiba que Deus toma a nossa causa e no período correto Ele vai aplicar a sua justiça. E como vocês viram aí, resta um número de mártires aí a serem mortos e desta forma vão selar o seu testemunho para que Deus aplique a sua justiça. E sabe mais o que eu posso trazer a respeito disso para vocês? Deus espera que essas coisas aconteçam e permite que isso tudo aconteça para que Ele tenha legalidade para retornar e assim aplicar a sua justiça. Porque Deus é um Deus justo e como um verdadeiro aí rei que ele age de acordo à verdade, ele age de acordo ao que é correto. Ele age de acordo às leis. E se a lei diz que para que o pecado seja aí cobrado é necessário que haja o crime, então dessa forma ele permite que tais atrocidades aconteçam para que ele tenha legalidade, para que ao seu tempo ele venha e aplique a sua justiça. Então aqui em Lucas 18, versículos 7 e 8 diz assim, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. E ele pergunta, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Sim, eu creio que ele vai achar fé na terra, vai achar aí um remanescente fiel, um pequeno grupo que vai estar mantido na palavra. Alguns já haverão partido, porque já haverão sido martirizados, e outros estarão aí com a sua fé contundente, e marcando seu testemunho aqui nesta terra e batendo o pé contra o sistema e dizendo, não vamos aceitar a marca da besta, não vamos aceitar esse sistema sujo e espúrio, corrupto que está instaurado no mundo. Nós podemos até morrer, mas saiba, como dizia aquele velho ditado mexicano, tentaram nos enterrar, mas se esqueceram que nós somos sementes. E quando você mata um cristão aqui, aparecem 3 ali. Você mata 3 aqui, aparece o dobro ali. E assim sucessivamente, porque Jesus Cristo ele disse que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja. Então saiba,
quanto mais você bate nos cristãos, quanto mais você persegue, mais fiéis eles se tornam, porque eles sabem que assim como Cristo foi perseguido, como os seus irmãos do passado foram perseguidos, ele também vai ser perseguido. Então saiba que ele tem um cronograma e na hora certa os homens vão ter que acertar a sua dívida. O Espírito Santo ele segue aí agindo e confrontando pecados através aí da graça divina. Ele continua convencendo pecadores aí do pecado, da justiça e do juízo. Deus ele continua dando o alerta para que aqueles que são verdadeiros eleitos se arrependam de seus pecados e procurem viver para Cristo. E aqueles que são ímpios, aqueles que não querem nada contra Deus e que continuam rebeldes, ele continua dando alerta para que os rebeldes, para aqueles que não querem nada com Deus, se afoguem em seu pecado. Porque o castigo para pecado é mais pecado ainda. É tempo de sermos realistas e entendermos que sem a direção de Deus, sem a direção do Espírito de Deus, a única coisa que o homem consegue produzir é o caos e a degradação moral. Degradação em todos os sentidos aí, entre os homens, entre os animais e entre as plantas, entre todo o planeta Terra. Sem a direção divina, a única coisa que o ser humano consegue fazer é o mal e trazer a corrupção entre o seu semelhante. Então é tempo de clamarmos e pedirmos que Cristo venha e tome posse de tudo aquilo que lhe pertence. Então o único chamado que eu posso fazer aqui neste dia é o mesmo que eu tenho feito em praticamente todos os sermões que eu tenho pregado aqui no livro do Apocalipse. É Maranata, ora vem Senhor Jesus, venha e tome posse do que é teu por direito, venha fazer justiça. Essas almas estão clamando aí por justiça, têm sede e fome de justiça. Então eu clamo ao Senhor e Salvador Jesus Cristo que venha e que aplique a sua justiça divina. Porque o mundo da forma que está, ele já não pode seguir. Como eu dizia em um outro sermão, a vida aqui nesta terra para um cristão está se tornando insustentável, porque nós caminhamos aí na contramão desse sistema corrupto e podre que está manifestado no mundo. Por isso pedimos, Senhor Jesus, toma posse do que é teu por direito, se sente no trono de Davi e restaure aí a nossa comunhão contigo. Então, pedimos a Cristo que venha e tome posse de tudo que lhe pertence, para que assim a harmonia entre a criatura e o Criador seja restaurada. Porque enquanto o Senhor Jesus ele não retornar e ele aplicar a sua justiça, se sentar no trono de Davi e aplicar ali o que ele tem que aplicar e instaurar o seu reino milenar aqui nesta terra e depois por toda a eternidade, o ser humano jamais estará na harmonia perfeita com Deus. Porque por mais que nós lutemos aqui nesta terra para vivermos em santidade, para vivermos em comunhão com o Senhor Jesus, essa comunhão ainda não é plena. Por isso que nós temos que estar aí em santificação, buscando aí a regeneração, para que de fato possamos voltar à comunhão verdadeira com o Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe grandemente.